Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 9 de fevereiro de 2021. Celebridades que já viram fantasmas, parte 3. Lady Gaga. O jornal Daily Star afirma que, segundo pessoas próximas à cantora, ela é perseguida por um fantasma chamado Ryan, do qual tenta se desfazer. Ariana Grande, a cantora, revelou, em uma entrevista para a Complex, que, durante uma visita a um castelo e um cemitério no Kansas, via símbolos demoníacos e sentia cheiro de enxofre. O pior foi descobrir que, em uma foto tirada no lugar, apareciam as caras de 3 demônios. Ao passar a imagem a seu empresário, viram que tinha 666 bytes. Claudia Schiffer, a top model, comprou uma casa na Inglaterra com atividade paranormal. Teve que chamar um grupo de exorcistas para eliminar todo o rastro de maldição, 2 quadros e um fantasma. Emma Stone, em uma entrevista a David Letterman, a atriz contou que já viu o avô falecido várias vezes e que ele deixa moedas pelos lugares. Jessica Alba, segundo a revista People, a atriz diz ter sentido, quando criança, uma força estranha que apertava na cama e a cobria com os lençóis. Em 2016, ela postou uma foto no Instagram na qual aparecia na frente de uma figura arrepiante. Miley Cyrus, a cantora, revelou à revista Elle que, durante uma viagem a Londres, encontrou, no banheiro, o fantasma de um menino. Torneiras, portas e janelas abriram sozinhas. Um casal teria morrido no mesmo lugar, em circunstâncias estranhas. LaToya Jackson, a irmã do rei do pop, conta que escuta alguém dançar na casa que a família tem em Los Angeles. Inclusive alguns vizinhos afirmam ouvir o próprio Michael cantar. Demi Lovato, de acordo com BuzzFeed, uma menina chamada Nili aparece na casa que a cantora tem no Texas. Demi inclusive teria visto como a criança saía do guarda-roupa. Selena Gomez, a cantora, contou, no programa de Jimmy Fallon, que acredita em espíritos e inclusive se comunica com eles, através de um aplicativo. Keanu Reeves, ao apresentador Jimmy Kimmel, Keanu contou que, quando criança, estava com sua irmã e sua babá e viu um casaco flutuando no ar, que logo desapareceu. O ator também revelou que viu o fantasma da sua namorada falecida em 2001. Adele, a cantora, contou à revista People que comprou uma mansão em Londres e depois descobriu que era mal assombrada. Alison Hannigan, atriz, disse que havia um fantasma na casa onde morava com seu marido. Apesar disso, a entidade nunca incomodou ninguém. Hugh Grant, em uma entrevista para o The Late Late Show, o ator contou que um dos seus filhos via um fantasma na sua casa de Londres. A solução foi contratar um caça-fantasma. Laura Linney, enquanto atuava em um espetáculo no Teatro Belasco, conhecido por ser mal assombrado, na Broadway, viu uma mulher de azul em um balcão. Laura cumprimentou e, quando olhou novamente naquela direção, o lugar estava vazio. Ryan Gosling, o ator, teve que se mudar quando era pequeno, porque sua mãe dizia que a casa onde moravam era mal assombrada. Paul McCartney, em 1995, os Beatles se reuniram para terminar a música Free as a Bird e, segundo McCartney, coisas estranhas aconteceram no estúdio, barulhos e equipamentos que funcionavam sozinhos. O cantor afirma que era como se John Lennon estivesse presente.
No livro dos médiuns, Allan Kardec esclarece que as aparições propriamente ditas se dão quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo da plena e inteira liberdade das suas faculdades. Apresentam-se, em geral, sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa. A princípio é, quase sempre, uma claridade esbranquiçada, cujos contornos pouco a pouco se vão desenhando. Doutras vezes, as formas se mostram nitidamente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se tornar possível fazer-se da aparição uma descrição completa. Os demandes, o aspecto, são semelhantes aos que tinha o espírito quando vivo. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob a que melhor o faça reconhecível, se tal é o seu desejo. Assim, embora como espírito nenhum defeito corpóreo tenha, ele se mostrará estropiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário à prova da sua identidade. Esopo, por exemplo, como espírito, não é disforme, porém, se o evocarem como Esopo, ainda que muitas existências tenha tido depois de em que assim se chamou, ele aparecerá feio e corcunda, com seus trajes tradicionais. Coisa interessante é que, salvo em circunstâncias especiais, as partes menos acentuadas são os membros inferiores, enquanto que a cabeça, o tronco, os braços e as mãos são sempre claramente desenhados. Daí vem que quase nunca são vistos a andar, mas a deslizar como sombras. Quanto às vestes, compõe-se ordinariamente de um amontoado de pano, terminando em longo pregado flutuante. Com uma cabeleira ondulante e graciosa se apresentam os espíritos que nada conservam das coisas terrenas. Os espíritos vulgares, porém, os que aqui conhecemos aparecem com os trajes que usavam no último período de sua existência. Frequentemente, mostram atributos característicos da elevação que alcançaram, como uma auréola, ou asas, os que possam ser tidos por anjos, ao passo que outros trazem os sinais indicativos de suas ocupações terrenas. Assim, um guerreiro aparecerá com a sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal, etc. Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena, os mais inferiores denotam alguma coisa de feroz e bestial, não sendo raro revelarem ainda os vestígios dos crimes que praticaram, ou dos suplícios que padeceram. A questão do traje e dos objetos acessórios com que os espíritos aparecem é talvez a que mais espanto causa. Voltaremos a essa questão em capítulo especial, porque ela se liga a outros fatos muito importantes. Dissemos que as aparições têm algo de vaporoso. Em certos casos, poder-se-ia compará-las à imagem que se reflete num espelho sem aço e que, não obstante a sua nitidez, não impede se vejam os objetos que lhe estão por detrás. Geralmente, é assim que os médiuns videntes as percebem. Eles as veem ir e vir, entrar num aposento, sair dele, andar por entre os vivos com ares, pelo menos se trata de espíritos comuns, de participarem ativamente de tudo o que os homens fazem ao derredor deles, de se interessarem por tudo isso, de ouvirem o que dizem os humanos. Com frequência são vistos a se aproximar de uma pessoa, a lhe insuflar ideias, a influenciá-la, a consolá-la, se pertencem à categoria dos bons, a escarnecê-la, se são malignos, a se mostrar tristes ou satisfeitos com os resultados que logram. Numa palavra, constituem como que o forro do mundo corpóreo. Tal é esse mundo oculto que nos cerca, dentro do qual vivemos sem o percebermos, como vivemos, também sem darmos por isso, em meio das miríades de seres do mundo microscópico.
o microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de cuja existência não suspeitávamos. O Espiritismo, com o auxílio dos médiuns videntes, nos revelou o mundo dos espíritos, que, por seu lado, também constitui uma das forças ativas da natureza. Com o concurso dos médiuns videntes, possível nos foi estudar o mundo invisível, conhecer-lhe os costumes, como um povo de cegos poderia estudar o mundo visível com o auxílio de alguns homens que gozassem da faculdade de ver. O espírito, que quer ou pode fazer-se visível, reveste às vezes uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de causar completa ilusão e dar a crer, aos que observam a aparição, que tem diante de si um ser corpóreo. Em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade se pode tornar real, isto é, possível se torna ao observador tocar, palpar, sentir, na aparição, a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo sentido tátil. Dado se possa atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação a aparição simplesmente visual, o mesmo já não ocorre quando se consegue segurá-la, palpá-la, quando ela própria segura o observador e o abraça, circunstâncias em que nenhuma dúvida mais é lícita. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de fevereiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.